porque você está na janela. Mas então deixa eu colocar na tela para vocês verem, certo? É a ontologia uspiana, esse é o problema. Esse é o problema realmente do Brasil, a USP. Veja, esse é o vídeo, certo? Bom dia no comunismo, etc, etc. Me comunicaram, me mandaram uma mensagem contando e tal. Aí eu achei a coisa no meio do caminho. Eu quero colocar aqui, né? Tá ali no meu celular, eu tô dando uma olhada, mais ou menos na altura onde chega a minha crítica. E aí vocês vão ver uma diferença muito clara entre a forma que eu penso, inclusive a forma que o Jones Manuel pensa, certo? Eu e o Jones, a gente pensa diferente do Gaio Fato. Mas é óbvio que eu não vou colocar os dois um contra o outro por causa disso. Ou, claro que se eventualmente isso acontecesse, um ou o outro poderia fazer o vídeo um com o outro para dizer que um concorda com o outro, certo? Tudo bem, certo? Tudo bem. Só que eu preciso mostrar a diferença. Porque quando eu fiz uma discussão especificamente com a figura do Jones Manuel, com aquela coisa do ateísmo e parará, que aí o Gaio Fato mexeu na claque, e a claque veio atrás de mim, por causa do negócio do ateísmo, aí eu apelei, né? Então, assim, desculpa, Gaio Fato, eu apelei com você, apelei por motivos de que você me atacou primeiro. Entretanto, mas eu nem sabia que você existe, foi sem querer. Tá bom. Aconteceu uma super coincidência, na hora que eu estava fazendo a discussão, saiu o Twitter lá contra a identidade ateísta, que absurdo o pessoal ter a identidade ateísta, etc, etc. Mas tá tudo certo, tá tudo de boa. Agora, eu só quero mostrar que, para além disso, quando começa esse tipo de discussão, eu apelo, e aí eu vou e faço críticas. Eu faço críticas duras. Hoje eu não faço mais, não vou brigar mais com ninguém, não tô nem aí, quero que todo mundo se exploda, etc, etc. Mas eu quero mostrar a diferença, isso eu quero, isso eu faço questão. E aí, essa diferença eu enxerguei nesse texto, quando ele termina de apresentar a disputa ali do Gaio Fato do Machado com o maluco da extrema-direita. Algumas considerações críticas eu poderia fazer aos comentários que o Gaio Fato fez especificamente, né? Olha, aqui não é bem por aí, parará, aqui eu não concordo com isso, etc, etc, etc. Mas aí seria preciosismo da minha parte, certo? Seria preciosismo da minha parte. Eu só digo que poderia ser feito, mas seria preciosismo da minha parte. Eu quero ir no cerne, que eu acho que é mais importante. Qual é a base teórica que eu acho que tem um problema na forma que o Gaio Fato enxerga o mundo mesmo. Enxerga o mundo, não é questão política apenas, certo? Claro que tem uma intersecção, vocês vão ver, é óbvio que tem uma intersecção. Mas deixa eu mostrar aqui rapidamente. É nessa frase final, certo? Quando ele termina de... Então, vou deixar aqui, deve demorar mais ou menos uns 30 segundos para ele terminar a recapitulação ou encerrar o comentário, e aí ele faz um comentário geral sobre a história. Então, veja, a minha crítica é sobre teoria da história, certo? A minha crítica, o Gaio Fato é historiador, eu sou historiador, e eu estou fazendo uma crítica técnica ao colega sobre teoria da história, tá bom? Não é pessoal, não tem nada a ver, é só uma questão que eu acho que é importante, certo? Não é o problema de usar a palavra perspectiva, que a gente tira onda, a gente faz a piada de usar a palavra perspectiva, porque isso faz parte do pressuposto teórico, né? Por isso que fica repetindo perspectiva o tempo todo, né? Porque são várias visões, são vários modos de ver, a gente estuda história para apresentar a visão vinda de baixo, eu não concordo com isso. E aí eu vou mostrar o ponto especificamente, sem enrolação, vamos lá. Então, claro, por isso que o liberalismo hoje se coloca como conservador. É o mesmo liberalismo. A diferença é que antes ele não podia ser conservador porque ele tinha que lutar contra os setores dominantes da sociedade. Ele vence esses setores dominantes da sociedade. Por idas e vindas, a Revolução Francesa teve vitórias, depois derrotas, retrocessos, coisas que só vai se consumar no século XX. É um processo muito complexo, sem dúvida. O fato é que os liberais, ou seja, a defesa do mercado, do tamanho do capital, um poder político, um poder econômico que não se dá por direitos de sangue herdados e vínculos diretos de pessoa para pessoa, mas um poder que se dá pelo tamanho do capital e pelo mercado. Isso venceu. Então agora os liberais são conservadores, porque agora precisa manter, consolidar, né, e continuar com a sociedade que eles criaram, apesar dos diversos problemas que tem.
Tem uma coisa aí muito importante nessa fala do Gustavo, né, que eu acho que deixa em evidência a questão de que a história é o movimento perpétuo da luta de classes, né? Então é muito interessante observar isso, que o projeto da burguesia, né, o projeto dos liberais no contexto do século XIX, ele é um projeto de caráter revolucionário porque ele presume a alteração radical não só da organização do modo de produção, né? Então a gente está falando de indústria, está falando disso tudo, mas também da própria forma de organização das instituições do Estado, né? Das instituições políticas e tal, né? Na minha aula sobre liberalismo, do curso de História e Formação Política, eu falo exatamente isso. Os liberais, o liberalismo, ele nasce, né, como uma proposição revolucionária em relação ao que existia anteriormente, que era a consolidação do Estado absolutista, que era a consolidação da aristocracia, que era a consolidação dos Tories, né? Daquele setor do parlamento inglês que vai ser o setor conservador, da Câmara dos Lords e tudo mais, né? E aí, olha que interessante, porque a história da luta de classes aparece aí, né? A gente percebe que isso é um movimento constante da história, né? E é um movimento constante e não diz respeito a um processo de progresso, né? Então não é que os liberais são... Diz um respeito ao processo de progresso, sim, gente. Diz respeito a um aspecto de progresso, sim. O marxismo é sobre o progresso, exatamente isso, é progresso. É o progresso não da civilização, é um progresso da estruturação das formas de produzir em sociedade. As formas vão ficando ou mais produtivas objetivamente, certo? Ou elas vão liberando as pessoas para ter tempo livre, para fazer outras coisas e desenvolver outras formas. Isso é muito importante. É uma forma de progresso, sim, gente. O capitalismo é progressivamente superior ao feudalismo da Idade Média. Isso é importante, gente. Isso é importante, porque se a gente... Primeiro, isso é importante em duas vias. A primeira via é porque é verdade. A primeira via é porque é verdade. Só no capitalismo a gente consegue dar conta do problema de escassez. De verdade. Só no capitalismo a gente consegue produzir mais comida do que qualquer outra coisa. Quero dizer com isso, em qualquer outro tempo, perdão, do que qualquer outro tempo. Então, veja, o primeiro ponto é que, sim, é isso, é progressivo. O desenvolvimento das forças produtivas é progressivo. É exatamente isso, é progressivo. A segunda questão é uma questão retórica que se liga a esse ponto que a gente está falando que é verdade. Eu poderia dizer assim, ó, se eu mostrar para vocês, isso está escrito no texto de Engels, cara. Ele diz exatamente isso, olha, veja bem, muita gente vai... Eu não lembro qual é o texto, gente, vocês vão me desculpar, não lembro qual é o texto, mas ele diz assim, gente, o desenvolvimento do escravismo greco-romano é um desenvolvimento. Eu não estou dizendo que isso... Não estou dizendo com isso que o escravismo greco-romano é legal, que ele é bonito, que ele é fofo, que ele é interessante. A Carmen está me perguntando, não é uma regressão à Idade Média em relação ao Império Romano? Sim, é por isso que na historiografia a gente chama de Idade Média. É por isso que a gente chama de Idade Média. A gente não está querendo dizer... Veja só, quando você tem as revoluções liberais, a que impacta o mundo todo se chama Revolução Francesa, né? Que faz a gente sair da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Só que a Revolução Francesa foi literalmente obliterada. Ela foi derrotada. Então, veja, ninguém está dizendo que é um progresso assim. É um progresso assim, ó. Entende? É só isso. Mas é um progresso. É um progresso. Não é um progresso... Porra, porque o que acontece quando cai o Império Romano? Você acaba com a estrutura política centralizada e aí há um recuo civilizacional, e o nome tem que ser esse mesmo, é recuo civilizacional. Por quê? Porque você já tinha toda a estrutura arquitetada de organização social. Quando cai aquele centro daquele poder, aquela estrutura toda se desorienta, se desorganiza. Por isso que a gente chama de Idade Média.